Fala, Psis! E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. E aí, prontas para exercer a escuta de uma forma diferente? Então, bora lá, vamos iniciar agora mais um podcast O Caminho. Está aqui do meu lado, doutora Sigrid, a dona Sigrid, a senhora Sigrid, a dona do meu coração. Se eu não elogiar, se eu não fizer isso, ela briga comigo em casa, gente. Tudo bom, meu amor? Olá, tudo bem, amor da minha vida? Estou aqui também ao lado da pessoa que faz tudo acontecer, né? Se não fosse o amor da minha vida e a união que nós temos, nada disso seria possível. Também sou muito grata a Deus pela sua vida, viu? Amém. Olha, tá vendo? Existem milagres. E por falar em milagres, hoje nós vamos ter um episódio muito importante, um episódio com um assunto muito bacana. Sim. A ideia desse episódio é quebrar tabus. Hoje aqui com o nosso convidado, a gente não quer dizer o que é certo ou o que é errado, a gente não quer trazer por esse lado, a gente não quer, né, Sigrid? A gente conversou muito antes desse episódio acontecer, da gente gravar ele, marcar ele, não quer trazer algo de a ciência contra a religião, muito pelo contrário, o que a gente está querendo trazer aqui é um assunto que permeia o dia a dia do psicólogo também, que permeia o dia a dia do ser humano e principalmente em prol dos nossos pacientes, né? Tudo isso pensando nessa conversa que nós vamos ter hoje, pensando na ponta final, que é o paciente, é o ser humano. Os nossos mentorandos também. Os nossos mentorandos, para que eles aprendam como fazer isso, né? Então, longe da gente levar um versus o outro, ou o que é certo, o que é errado. Dito isso, queremos apresentar o nosso convidado de hoje, pastor José Paulo Leão, não é isso? Isso. Do Verbo da Vida. Isso. Seja bem-vindo ao podcast O Caminho. Muito obrigado pelo convite. Sigrid e Alessandro. É uma honra estar com vocês aqui no caminho. Sim. Né? É um privilégio. Eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 20 anos. Muito bom. Acho que você vai perguntar isso daqui a pouco. Sim, quero Mas é uma honra estar aqui. Que maravilha, a honra é toda nossa. E tenho certeza que será um episódio rico para quebrarmos tabus, conversarmos de forma livre sobre esse assunto que tanto nos guia, né? O dia a dia do ser humano, a religião, a ciência, e conversar a respeito disso. Dito isso, gostaria que você se apresentasse, então, trouxesse para nós toda a sua experiência aí, para que aí sim a gente passe a fazer as perguntas e bater o papo. Eu sempre fui um grande curioso, Alessandro. Eu sempre gostei de ler, assim, desde que eu era pequeno, quando eu lia, eu sempre gostava de experimentar aquele conteúdo com alguém. Sim. Então eu lia alguma coisa, rapaz, que interessante isso. E eu já testava aquele conteúdo com alguém. Sim. Então eu sempre gostei de transferir conteúdo, de passar conteúdo de uma maneira mais descomplicada, vamos chamar assim. E desde 2003, 2002, 2003, eu comecei a trabalhar com treinamentos. Né? Treinamento de vendas, de liderança, desenvolvimento humano em geral, palestras, essas coisas. E até 2023 atuei mais ativamente com isso, né? Durante aproximadamente 20 anos. E em paralelo a isso, essa como profissão, né? Mas em paralelo a isso, eu me converti em 2008, né? Vai fazer 20 anos daqui a 2 anos. Amém. E eu passei por esse processo que todo mundo passa, né? Quando confessa a Cristo como Senhor e Salvador e vai amadurecendo, conhecendo a palavra, vai renovando a mente. E eu me encontrei realmente no Evangelho. E o Senhor, ele me levantou para um chamado, né? Em 2017, ele disse que queria esse talento para ele queria usar essas ferramentas para o reino de Deus mesmo. Não as ferramentas que eu usava no natural, mas as habilidades que ele tinha impregnado em mim, que tinha me dado, né? Os dons e talentos, né? Que o Senhor dá. E em 2023, eu fechei essa empresa que eu trabalhava há mais de 20 anos com ela. E trabalhei com coach, com mentoria, com neurolinguística, com treinamentos em geral. Eu usava isso como ferramenta para aplicar. Então, eu era muito mais voltado na parte empresarial. Né?
Então, eu atendia a empresa como se fosse uma empresa, né? Como uma pessoa, um CPF, Sim. né? A visão, missão, visão e valores, planejamento estratégico, e aí a gente ia atuando desde o nível estratégico, operacional e o nível tático da empresa, né? Estratégico, tático e operacional. E a gente ia com diversas abordagens, team builder, mentoria individual, palestras, team coaching, várias abordagens diferentes a gente usava para desenvolver empresas. E dezenas de empresas aqui na Paraíba e fora também a gente já realizou muitos treinamentos, enfim. Eu entendo um pouco sobre isso e trabalhamos em parceria com muitos psicólogos, né? Muitas vezes, quando a gente entrava com uma abordagem, e a gente identificava uma necessidade, a gente sempre recomendava a um psicólogo, né? E é extremamente importante, né? A terapia. E acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Sim. E para você ver, né, Sigrid, isso que a gente conversou e por isso fizemos o convite a você, pastor. Porque você é uma pessoa que conhece os dois lados, né? O lado lá do treinamento, do empreendedorismo, do treinar o ser humano. O lado humano, o lado espiritual. E o lado espiritual, né? E é de extrema importância que todos nós entendamos esses dois lados, né? E já pensando nisso, vamos lá, vamos começar algumas perguntinhas. Agora, uma pergunta para dar base para tudo é assim: você acha que a igreja ela está preparada para falar sobre saúde mental? Eu acho que a igreja tem se preparado para isso. E aí, quando a gente fala igreja, eu não posso responder por todo mundo, né? Claro. Obviamente. Isso, o seu Mas, por exemplo, a igreja que eu faço acordo... parte, Sim. eu creio que sim, muito bem preparada. Mas eu não posso te dizer que todas elas estão. Porque existem diferentes formas, a multiforme graça, sabedoria de Deus, né? Você vai, às vezes, numa igreja que o púlpito é uma prancha de surf. E a galera vai de bermuda, chega de skate lá. Você vai num culto que ele é mais formal, mais pragmático. Você vai num culto que o povo gosta de dançar, de pular, de gritar, aleluia. E é interessante como Deus usa essa multiforme graça para alcançar diversos tipos de pessoas, né? E alguns estão... o conhecimento ele é progressivo, né? Conhecimento à medida que eu me exponho à palavra de Deus, à medida que eu me exponho ao conhecimento. Tem algumas igrejas que ministram mais o Antigo Testamento, tem algumas igrejas que ministram mais o Novo Testamento, tem igrejas renovadas, não renovadas, pentecostais e não. Então tem diversos tipos de igreja e formas de atuação. Algumas são mais abertas a trabalhar essa parte da saúde mental, saúde né? mental, que é fundamental, e outras compreendem isso de maneira errada, vamos chamar assim, né? Ou não chegaram ao entendimento disso, né? A própria Bíblia diz que da necessidade, a né? verdade os libertará, né? E isso se aplica à palavra de Deus, mas se aplica a outras coisas também. O conhecimento revelado, a gente tem os dois tipos de conhecimento. Eu estava lendo um livro há um mês atrás, do E.W. Clenders, chamado Dois Tipos de Conhecimento. Eu recomendo todo mundo ler. Dois tipos de conhecimento. E ele vai falando sobre o conhecimento adquirido dos sentidos, que é o conhecimento natural, científico, visual, auditivo, sinestésico, tato, olfato, paladar, aquilo que a gente absorve desde a nossa infância e vai construindo a forma como a gente vê as coisas, vê o mundo, sente e percebe. E o conhecimento revelado, que é o conhecimento da palavra de Deus. Quando eu tenho a palavra rema, que é o conhecimento revelado, né? Quando eu acesso, como é que eu creio em algo que eu não posso tocar? Né? Sim. Meus sentidos, se eu for racional demais, eu não vou conseguir crer em Deus. Se eu for analítico demais, eu não vou conseguir crer em Deus. Eu vou ficar, não, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, sabe? Aquela coisa natural demais. Então, existem dois tipos de conhecimento mesmo. O conhecimento revelado da palavra, quando você se expõe a ela e a palavra ela renova a sua mente, ela salta dentro de você e você começa a experimentar Deus conversando com Ele. Como é que eu me torno amigo do Alessandro? Convivendo com ele, me relacionando com ele. E à medida que eu me relacionando com o Senhor, eu também me torno amigo dele. Mas a gente está muito acostumado a ficar no ambiente dos sentidos, né? Então é um tabu para muita gente andar dos dois lados, ou no conhecimento revelado, ou no conhecimento só dos sentidos. É importante a gente colocar cada caixa no lugar certo. Sim. Eu pergunto isso porque, assim, a extrema importância, né, de trabalhar a mente e a alma. E pós-pandemia, né, Sigrid, isso ficou muito mais evidente, de uma forma né? muito mais massiva. Mais massiva, essa questão da saúde mental, essa questão
do diagnóstico, né, do TDAH, Sim. que hoje em dia a gente sempre fala, né, hoje em dia parece que virou um crachá, virou uma coisa que você tem que mostrar que é para poder dar desculpas, ou não é nem desculpa, é justificar algo. Então ficou muito mais latente isso. E muito mais latente também é trazido isso para dentro da igreja, né? Então você com a sua fé, você lá, né, dentro da sua religião, aí isso também vem convergindo muito tempo, né? Então é um assunto que hoje a gente ouve muito mais, né? Apesar desse tabu. Mas existe uma coisa muito pragmática quanto a isso, né? Dentro das universidades de psicologia, existe muito aquela questão de que você não vai falar sobre religião, né? Sim. Principalmente quando a gente tenta utilizar... Né? O psicólogo falar assim, tipo, que eu sou psicólogo cristão, não pode falar isso, né? Ou pode? Pode. Tá. O que eles aconselham? Que não seja trabalhado questões de religião dentro do consultório. Ah, tá. Entendi. E aí o que acontece? Existe a informação, mas não existe a instrução. Porque a gente pode falar e deve falar sobre a religião nas suas maiores manifestações, não só a minha enquanto psicólogo, porque aí não é o caso da minha, mas a do paciente. Atendi muitas pessoas do espiritismo, da Igreja Católica, e é uma coisa muito, muito particular e tem que ser levada em consideração, né? Somos corpo, mente e espírito. Ser trino. Se qualquer um dos três aí tiver adoecido, se não tiver o mínimo ali de espiritualidade, aí sim a gente começa a ter um problema. Só que o psicólogo, e a gente já viu isso também nos nossos mentorados, tipo, nossa, mas você vai falar sobre religião, você está falando sobre Deus, então tem muitas coisas ainda que acaba sendo um tabu por falta de quê? De discernimento. A gente não pode trazer ali, olha... vai orar que a sua depressão vai melhorar, ou culpabilizar o paciente porque ele às vezes ele está fraco na fé que ele relata, saiu da igreja, alguma coisa. A gente não pode trazer isso como um moralismo, não. Muito pelo contrário, Dizer tem que que ser como um seja aconselhamento. Ou dizer que aquilo seja, talvez, o problema. Exatamente. Isso, não pode... Aí sim que existe essa questão. Mas psicólogos, né? Repito mais uma vez, tem que ter muito discernimento de acordo com isso, né? É óbvio que a gente não vai colocar a nossa fé e empurrar isso para o paciente, muito menos evangelizar dentro da sala de aula. Não é lugar para isso. Da sala de aula, não. Nem da sala de aula. Do consultório. Mas a gente tem que levar em consideração, né? Eu tive um caso recente de uma paciente que ela estava ali num processo muito ruim de sofrimento, com automutilação. Nossa. E depois de um tempo ali de terapia, ela me trouxe, falou assim, hoje eu gostei de uma coisa, eu acho que eu vou investir, eu vou começar a tirar o tarô. O que você acha? Eu falei assim, sensacional, tá estudando, já estudou, já buscou, já procurou? Fazendo a motivação para ela. Fazendo aquela motivação dentro do que ela estava, né? E aí ela desenvolveu, e aí ela me chegou um dia e falou assim, olha, agora eu comecei a tirar cartas de tarô. Não é a minha crença, né? Mas aí o que eu utilizei? A parte da espiritualidade, né? Então eu falei para ela, falei assim, olha, que bacana. Vamos falar um pouco da parte espiritual, que o nosso templo, ele é um, né? Ele é um templo, o nosso corpo, ele é um templo utilizado pelo espírito. Eu falei, dentro, né, do meu conhecimento, algumas pessoas também são o canal, assim como você também é o canal para a sua espiritualidade. Como que você acha, como que é para você essa questão da espiritualidade quando você fere o seu corpo, quando você se automutila? E aí isso foi despertando nela justamente esse conhecimento. Tirando cartas, hoje assim, ela está cada vez mais gostando disso, engajando nisso, e o padrão comportamental psicológico ali, ela já começou a modificar. Então, ela já não faz mais automutilação, ela já começa a ter um olhar diferente, o próprio corpo, a autoestima começou a melhorar justamente por esse link. Não cabe a mim dizer que ela está certa ou errada, não cabe a ninguém, né? É o pensamento que ela tem. E eu acho que isso é uma das coisas assim, que a gente traz muito para os nossos mentorandos, para que eles tenham esse olhar, né? Outra coisa muito importante que eu preciso... saber, né? Tanto que na anamnese tem lá, qualquer religião da pessoa. Chega um paciente num processo de luto profundo. A depender da religião dele, eu vou saber como que eu vou conduzir. Se chega, por exemplo, um cristão, às vezes o cristão não quer nem falar sobre o luto. É algo assim, não quero falar, não falamos sobre os mortos. Se for um espírita, eu sei que o sofrimento dele vai ser até de uma maneira diferente e mais receptiva para falar sobre aquilo, né? Tem o católico. Então, a gente tem que ter esse discernimento e não utilizar como, não se fala, não faço. Você não pode evangelizar,
dentro do consultório. Mas você conhecer e você usar ferramentas ali que pode auxiliar, imagino que isso Sim, pode, né? sim. É. Pastor, deixa eu te perguntar, no seu ponto de vista, por que existe ainda muita resistência do lado cristão em relação à saúde mental? Eu acredito que, como você falou, nós somos um espírito, temos a alma e habitamos no corpo, né? E quando nós confessamos a Cristo, né? Romanos 10:9, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso espírito é recriado. Olha que coisa poderosa acontece. O mesmo Espírito que habitou em Jesus passa a habitar em nós, o Espírito Santo. Sim. Nós cremos no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Deus habitando em nós, o templo do Espírito. E isso é muito poderoso, né? E a Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Né? Se você for olhar eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo explicando isso, mas se você for olhar Jesus, durante os 30 anos de vida dele, ele estava aprendendo nas sinagogas lá com os mestres da lei, conhecendo tudo. Mas quando ele foi batizado por João, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi cheio do Espírito. Né? E ali o ministério dele começou. Milagres, prodígios, maravilhas começaram a operar. Quando ele foi partir, quando ele morreu e ressuscitou, ele voltou para ter comunhão com os apóstolos, com os seus seguidores. E ele disse, olha, fique tranquilos, eu enviarei o Consolador. Né? Eu enviaria o Conselheiro, o Paracleto, o Ajudador, o Advogado, Sim. o Espírito Santo. E no momento que ele ressuscitou, 40 dias, ele continuou tendo comunhão com eles e ele subiu. 10 dias depois teve Pentecostes, que é a festa da colheita, que era a festa da libertação do povo do Egito, né, dos israelitas e tal. E eles foram cheios do Espírito. Em Atos 2, você vê eles sendo batizados pelo Espírito, sendo cheios do Espírito. E ali eles começaram ousadamente a ministrar a palavra. Então, você pode ver que o homem natural deles estava com medo, eles estavam preocupados, eles estavam ao ponto de morrer ali, mas quando foram cheios do Espírito, eles ficaram encorajados. Eles ficaram cheios, eles ficaram fortalecidos, eles saíram de lá com vontade de ministrar, e Pedro ministrou para 3.000 pessoas se converterem numa ministração de Pedro. Né? Pedro foi pregar para os mestres da lei que condenaram a Cristo ousadamente, sem medo de ser preso e de ser morto. Né? Realmente apontando para eles. Agora, quando isso ocorre, para você ter ideia, Deus descia, lá em Gênesis 3:7, fala que quando o homem e a mulher comeram do fruto proibido, os olhos deles se abriram e eles se viram nus. E eles se esconderam de Deus. Deus desceu para ter comunhão. Você acha que Deus não sabia que eles tinham comido? Né? Onipresente, Ou que eles iriam comer, né? Ou que eles iriam comer. E eles, quando eles comeram, eles se esconderam. Por quê? Porque quando nós estamos em desobediência, nós ficamos com vergonha, nós nos escondemos do Senhor. Pessoas que estão devendo a outras, elas atravessam a rua com vergonha da pessoa. Então, muitas vezes, as necessidades, eu vejo que ela acontece quando eu me distancio daquilo que Deus tem para mim. Quando eu não guardo meu coração. Porque vamos partir do princípio básico, você estava falando aí. Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu creio nisso, não sei se todos creem. Mas ele não... Isso aqui, ó, adorar ele, levantar as mãos e adorar ele não obriga a gente. Isso é um ato nosso. É um ato de adoração, de livre, espontâneo. De entrega, de né? entrega. Eu creio e ele não me forçou a crer nele. Sim. Né? Por que a gente vai forçar outros a crerem, né? Ele simplesmente nos deu livre-arbítrio. Você pode me amar, me adorar ou não. Ou pode viver como... Mas você se torna... Você é criatura de Deus, mas quando você crê nele, você se torna filho dele. Sim. Co-herdeiro e herdeiro com Cristo. Né? E quando você aceita, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele diz que ele é o conselheiro, ele é o paracleto, ele é o ajudador, ele é o seu advogado, ou seja, ele que te defende das coisas. Não, mas Senhor, eu fiz tudo com uma boa intenção, eu não fiz mal. Fica tranquilo, eu vou na sua frente, eu vou lá e explico tudo, eu resolvo. Eu convenço o homem do pecado da morte, é ele que faz isso. Então o Espírito Santo, ele vai lá e resolve tudo. O que eu vejo que as demandas acontecem? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Né? Então, aflições vão vir. Um luto, situações, criação que nós tivemos, né? Os traumas, as situações. Tudo isso, quando você nasce de novo, o seu espírito é recriado, a Bíblia diz. Quando você nasce, mas a sua carne não. A sua alma não. A sua alma e a sua carne não se converteram. Por isso que Romanos 12:2 fala, renovem sua mente pela palavra de Deus, né?
para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente precisa renovar a mente, é um processo. Então quando eu aceito Jesus, eu não me tornei um pequeno Cristo rapidamente, não já mudei tudo, não. Meu espírito foi recriado. Eu recebi o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Mas a minha alma e a minha carne continua como antes. Ela precisa ser subjugada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser trabalhada. Sim. Então muitas pessoas olham e falam, mas aquele pessoa é crente, mas se comportou assim. Está no processo. Está no processo de renovação, leva um tempo. Eu estava ministrando ontem, eu lembrei como eu glorifico a Deus pela vida daqueles homens que, quando eu me converti, cheio de medo, cheio de preocupação, cheio de pensamento errado, eles me suportaram, vendo melhor em mim. Sabe, segurar a corda. Glória a Deus pela vida deles. Que eles não consideraram as besteiras que eu falava e puderam ser Deus na minha vida, né? Abençoar a minha vida, né? Seriam homens de Deus. E hoje eu vejo que eu tenho sido isso para outras pessoas, né? E aí eu te pergunto, a igreja está preparada? Nem todas. Porque a gente tem essa Porque o homem também não está preparado, né? Ele está a gente tem um pouco dessa autossuficiência por crer na palavra. Nós temos o Espírito Santo, temos o conselheiro, o ajudador e tal, mas é extremamente necessário a terapia. Para eu colocar as caixas no lugar certo, para eu ressignificar algumas coisas, para eu trabalhar coisas que talvez eu não teria tempo de fazer isso com outra pessoa. As pessoas estão tão individualistas hoje. Sim. Elas não querem escutar as outras. Você entra numa roda de amigos, cada um quer falar mais que o outro. Você, me amem, me amem, me amem, me escutem, me escutem. E muitas vezes eu preciso procurar um profissional que vai me ouvir e vai colocar os pensamentos no lugar certo, na caixa certa, estruturar. Eu gosto de pensar que nosso cérebro, nossa cérebro é como se fosse... Nossa vida é como se fosse a nossa cabeça aqui, né? Nós temos o hardware, que é o cérebro, o software, que é a mente, os olhos como se fosse o mouse que vai acessando os arquivos, a boca, o teclado, vai programando tudo. E eu acredito que o psicólogo é como se fosse, assim, não diminuindo, pelo amor de Deus, o profissional de tecnologia que vai formatar esse cérebro, que vai ajudar a organizar, a colocar as coisas na caixa certa. Se eu te perguntar, por exemplo, qual foi o dia que você foi na praia a primeira vez na sua vida, qual é a cor da roupa que você estava, você vai dizer, meu Deus do céu. Pergunta difícil, a não ser que você tenha uma foto na sua casa, que você veja todo dia, você vai ter dificuldade de lembrar. Sim, a não ser que eu diga, foi o dia que meu pai me abandonou e foi embora e me deixou sozinho na praia. Gente. Perdemos de 7-1 da Alemanha. Foi bem nesse Senna dia. morreu, coisas assim, de alto assim. impacto emocional. Meu pai não deixou tá lá, eu não, uma gente, pasta dentro da outra, uma pasta, 20, 30 pastas dentro da outra. Sim. Mas tá lá, você viveu aquilo. Sim. Né? Talvez a imagem esteja embaçado, o som esteja... Né? Eu lembro uma tia me dizendo que a primeira vez que eu vi na praia em João Pessoa, eu lembro por quê. Ela disse, começou a chover muito, e eles começaram a correr. Pega um macacão, o macacão era uma roupa da minha tia, ela saiu correndo comigo. E eu comecei a chorar. Porque você Tem imaginou um macaco correndo atrás da gente, né? Então eu não lembro da imagem, eu lembro da sensação e do choro, né? Então tá lá dentro, você viveu aquilo, né? Então eu acredito que a terapia ela vai te ajudar a organizar isso. E eu recomendo. Eu acredito ser muito, muito importante em determinadas situações, como também o psiquiatra. Sim. Seu cérebro não está produzindo endorfina, serotonina, dopamina. Sim. E ele precisa de uma intervenção química para voltar a produzir, para que você tenha força para ir para frente. Claro. Porque é como se a gente também trouxesse assim, vamos fazer os extremos dos dois, né? Vamos levar para os dois lados aí. É como se você quebrasse o braço e falasse assim, ai, quebrei o braço e Deus vai curar, vai fazer um milagre de curar o meu braço. Sim, Deus pode fazer, é possível. Mas o que a gente tem que fazer quando quebra um braço? Irmos no médico. Porque Deus também já capacitou aquele profissional. Deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Nós queremos ele capacitou o outro para auxiliar. Exatamente. Porque tudo seria, senão tudo seria só o milagre de Deus. E não é assim que acontece. Então, dentro da psicologia, a gente pode trazer para isso também. Sem dúvida. Então, sem dúvida nenhuma. Uma coisa importante que aí, né, também na Bíblia está escrito, meu povo perece por falta de conhecimento. E durante muitos anos, óbvio que assim, principalmente antes, né, do período da pandemia, muitas coisas que a gente não entendia, que não era mensurável, né? Um braço quebrado, você tira um raio-x, você vê. Mas como que você explica a depressão? O intangível. Né? É muito mais fácil você jogar a culpa em alguém. Aí você joga a culpa no encardido, né? Encardido porque ele não toma banho. E aí acontece muito isso. Antigamente, quando tinha uma pessoa com convulsão,
era uma possessão demoníaca, né? Isso. Não era tratado. Por anos a igreja viu com Muitos anos, não só a igreja cristã, a religião como um todo, né? a Vamos dizer religião assim. como um todo utilizando isso. Não estou dizendo que também não exista, né? Sim. Porque Essa nós estamos posição, sujeitos também se existe o bem ou o mal, nós estamos Sim, sujeitos sim, também ao sim. mal também nos dominar. Mas esse olhar para a psicologia começou a ser um pouco mais recente, quando filhos de pastores começaram a manifestar depressão, suicídio. Aí eu acho que eles tiveram um olhar um pouco mais atento para esse tipo de coisa. E Da também parte a informação, né? A informação chegando hoje muito mais latente, muito Isso. mais visível, muito Sim. mais acessível. Então, esse tipo de informação também chegando para os líderes religiosos, a todas as religiões. Então, esse tipo de informação acaba também fazendo com que eles vão se adaptando. Porque a gente não pode dizer... A própria psicologia, a psicologia que é feita hoje, ela é diferente da psicologia que é feita 100 anos atrás. Né, há 50 Graças anos a atrás. Então, mas você vê, e a religião também ela vem mudando, né? E tem diversas abordagens, né? A psicologia. Sim, Sim, Cognitiva, sim. comportamental, né? Tem tem várias, as né? análises. As análises. Então, diante disso, podemos dizer que espiritualidade e a saúde mental, elas podem caminhar juntas. Assim como Ou a elas medicina, devem. assim como a medicina, assim como as outras. É exatamente o que vocês falaram. Eu creio exatamente assim. Deus concedeu dons aos homens. Sim. E eu creio que Deus veio, criou todas as coisas e colocou a sua criação para viver. O homem caiu, Adão e Eva desobedeceram e a gente viveu uma herança ali de morte, de sofrimento, de dor, de escravidão. Sim. Jesus veio, resolveu tudo ali em 33 anos, morreu, ressuscitou e nos salvou. Aqueles que creem nele são salvos. E ele deixou o Espírito Santo. Nós estamos na dispensação do Espírito e ele vai usar a mim e a você para cumprir aquilo que ele tem para cumprir aqui na Terra. Então ele vai usar você como psicólogo, vai Sim. usar você como empresário, vai usar você como médico para cumprir o propósito. Aí a pergunta é, será que a gente está obediente para ouvir a voz dele e fazer? Eu, particularmente, eu pessoalmente, é uma opinião minha, Sim. eu recomendo mais psicólogos que são cristãos. Por quê? Porque eu já ouvi casos de psicólogos que a pessoa foi dizer que eu estou com um desafio no meu casamento, porque você não separa. Opa, é perigoso isso, né? É perigoso Emitir uma porque, opinião. é perigoso nisso. porque eu já Perigosíssimo começa isso. errado porque, me corrija se eu estiver enganado. Primeiro que o psicólogo não pode... Não pode, mas você Dizer entende que Mas pra pode, ele- acontece. pode ocorrer acontece. algo assim, e aí isso gera um Sim. temor em recomendar. Você entende, não? Sim. Mas Pô. aí eu entendo você assina embaixo. Mas isso é um problema da Sim, profissão do cara. ético, Ele tá né? ético, Ético, né? Porque o psicólogo não pode chegar e Não- dizer... então se separa que seu problema será será Mas resolvido. infelizmente Mas, acontece infelizmente, mais do é. que deveria. Mas você mais do que entende que deveria. não deveria Você vê, ter, existem deveria dois ajudar. problemas aí, né? Sim. Porque assim, ó, lá em Romanos 5,3 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ou seja, os desafios não são nossos inimigos. Não, mas Os desafios, os problemas, são os nossos maiores professores. Sim. A gente aprende se tudo que tiver, com... se tudo que tiver desafio eu for correr, peraí, o que isso pode me ensinar, né? Sim. O psicólogo pode ajudar tremendamente nisso, em fazer uma anamnese e a pessoa... Tá, o que você está querendo te ensinar? Quais são as opções, as oportunidades que isso pode trazer? O que realmente está acontecendo? Não, Sim. porque... E ajudar a resolver isso, porque ela diz assim, ó, perseverança, no 4 fala, Romanos 5, 3 a 5. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, quando eu persevero naquilo que é um desafio, e eu rompo naquilo, e eu desenvolvo uma nova habilidade, dons, talentos ali, que aquilo está me ensinando, Aprendo com aquilo. meu caráter é aprovado. Por que vocês estão aqui? Vocês superaram tanta coisa. Sim. Vocês estão ensinando aí, o caminho, por quê? caminho. Porque vocês já passaram pelo caminho. É justamente Vocês isso. já passaram pelo caminho. Fala aqui, ó, vem que eu já sei como é que faz. Eu sei, continuo errando, Mas continuo foi errando dia a desistindo dia. isso? Mas Foi desistindo? Não, foi perseverando. Muito pelo contrário. Isso a gente gerou o errou, quê? corrigiu. Um caráter né? aprovado. É. Eita, a gente pode seguir eles, porque eles são aprovados. Sim, Pelo quê? Pelo tempo, sim. pelas pessoas, pelo ambiente, Pela o experiência, resultado. né? Pela E experiência. isso produziu em vocês o quê? Fé, Fé. esperança. Sim, sim. E aí ele diz no 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Eu falo isso Ou para os seja, nossos mentorados, dia a dia. Te criou o quê? Novas sinapses neurais.
novas experiências, novas trilhas neurais, maturidade. Maturidade é o quê? As pessoas mais velhas chegavam para mim e falavam, ai meu Deus, estou sofrendo disso, que eu estou ficando velho. Estou ficando mais velho, né? Mais experiente. Mais sou velho. As pessoas mais velhas, 70, 80 anos, 90, olhavam para mim e falavam, eu queria ter a sua idade com a mente que eu tenho hoje. Já ouviu isso? Ah, já. Sim. Eu me mesmo. ouço. Mas você entende todo por que ele está dia falando isso? Porque ele falou assim, eu queria ter a capacidade de resolver os problemas externos que eu tenho hoje com a idade que você tem para poder aproveitar. Sim. Como é que a gente pode ser um jovem velho? Como é que a gente pode ser um jovem com essa mesma experiência? Fazendo terapia. Desenvolvendo autoconhecimento. Sim. Aprendendo com os outros. Minha mãe dizia, meus pais diziam, o burro nunca aprende. O inteligente aprende com o próprio erro, mas o sábio aprende com o erro do outro. Então, quando eu olho o outro, quando eu observo, eu aprendo, eu desenvolvo novas... minha caixa de ferramentas internas, a minha capacidade de resolver os problemas externos, ele aumenta. Sim. Então, quando eu faço isso, terapia é uma ferramenta poderosíssima para aumentar a sua caixa de ferramentas. Sim. Poderosíssima. Poderosíssima. Agora, respondendo a tua pergunta, a gente realmente, como cristão, sempre coloca a palavra de Deus em primazia. A gente sempre coloca o reino de Deus em primazia. É como se nós não pertencêssemos a esse reino. Billy Graham, quando foi entrevistado, por que você não vira presidente dos Estados Unidos? Ele, cara, eu faço parte do... Porque ele era conselheiro. Não, porque eu faço parte de um reino superior. Eu não me rebaixaria a esse cargo. A compreensão do reino que ele é muito alta. Só que isso não pode anular os dons e talentos e as pessoas que eu preciso usar como ferramenta, porque Deus deu o dom. Quem é responsável por saúde na nossa família é o médico, são os médicos. Eu não posso prescrever nada, mas o médico pode. Sim. Eu não posso diagnosticar nada, mas o médico pode. Né? Então, eu creio que é extremamente necessário a terapia para desenvolver essas ferramentas, para conversar, para estruturar. E eu acredito que muitas pessoas só buscam quando estão com problema. Deveriam buscar para melhorar. Antes do problema, né? Para se desenvolver para o autoconhecimento. Mas quando a gente ouve, né, alguém assim com tanta autoridade religiosa, a gente sempre acha também que é uma pessoa passível de qualquer sofrimento, de qualquer dano, né? Fica, nossa, mas o pastor sofre também, porque a gente acaba tendo essa imagem, né? A depressão e a ansiedade, ela também afeta os homens de fé. É real. Né? E como lidar com isso, tendo o conhecimento dos dois lados? Eu faço muito... A minha esposa acaba sendo minha terapeuta, assim. Eu converso muito com ela. A minha também? A sua também, coincidência, né? E ela te cobra muito caro, não? Muito. Eu gasto muito dinheiro, galera, com a minha terapeuta. Não é gasto, é investimento em autoconhecimento e paz de espírito. O legal é que ela aceita de viagens, roupas. Ela aceita... Ainda bem que você aproveita junto, né? Ela aceita. E acaba que, por exemplo, a palavra de Deus fala sobre Gálatas 5, né? Fruto do Espírito. Né? Ele não deu paz. Né? Vamos abrir lá, Gálatas 5. Ele também fala sobre... Lá em Gálatas 5, ele fala sobre as coisas que a carne deseja e as coisas do Espírito. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas dão a lei. Então, eu acredito que todos nós precisamos. E não só para quando está com um problema. Eu acho que uma pessoa que é cristã, ele vai usar a terapia muito mais para ajustar os pensamentos, estruturar os pensamentos. Porque se eu ando em paz com todos, se eu não deixo o sol se pôr sobre a minha ira, se eu peço perdão rápido, se eu sou rápido a corrigir, se eu entendo que eu sou uma nova criatura, se eu renovo a minha mente com a palavra, eu vou usar muito mais a terapia, na minha opinião, posso estar errado, para organizar meus pensamentos, para me conhecer melhor, como ferramenta de autoconhecimento. Porque você traz todo essa bagagem e aí a parte científica da psicologia valida tudo isso, né? Isso. E aí você me corrija se eu estiver errado, é a minha visão. Mas quando eu estou realmente vivendo uma vida sem esse conhecimento, por exemplo, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação. Quando vem condenação, você acha que Deus não sabia que a gente não é perfeito, que a gente ia pecar ou eu ia fazer alguma coisa de errado? Ele sabia. Quando você nasceu, confessou a ele sabia que você não ia ser perfeito, que você não ia fazer tudo perfeito. Ele sabia. E aí, de onde vem essa condenação? Não é de Deus. Diz que o fardo dele é leve e suave. Né? E então vem dele. Então, vem das nossas decisões, vem da nossa
imaturidade, vem do nosso querer resolver sozinho. A Bíblia diz que quem se isola busca os seus próprios interesses, né? Olha que legal isso daí, ó. Isso daí é totalmente gancho para psicologia. Total. Você não se resolve total. sozinho. Isso, exatamente. E aí eu acredito que muitas pessoas vão buscar, porque estão em desafios, em situações que acontecem, que fogem o controle dela, um luto, uma situação. E o luto não é só de morte, né? Não. De mudança de trabalho, de várias coisas. Sim. E vão buscar para ressignificar isso. Às vezes da criação. Eu tive muitas situações da minha criação que, por exemplo, eu lembro quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos. E foi um acidente de carro, capotou em Natal, a gente morava em Natal. E olha como foi forte isso. Todo mundo foi para o hospital, ele teve traumatismo craniano e eu fiquei em casa. Eu era católico na época e eu comecei a rezar. Pai, eu fui para a varanda do quarto e falei, pai, não deixa meu pai morrer, por favor, não deixa meu pai morrer. E eu olhava para as estrelas assim e dizia, Senhor, não leva meu pai, eu preciso do meu pai. E ele morreu naquele dia. Né? Dia 31 de dezembro de 2006. 96. E como se tivesse tirado uma parte de mim, né? Um luto, né? Muito forte. E quando eu cheguei a 18 anos, eu fui fazer um encontro de jovens da Igreja Católica, chamado Segue-me, lá em Natal. Mudou completamente a minha vida. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Sobrenatural. E ali começou a restaurar a paternidade. Naquele momento começou a paternidade a ser restaurada. E eu ia para as festas, e eu ia para as baladas, para as boates, e eu olhava ali, parecia que eu estava numa Matrix. E vinha uma voz dentro de mim dizendo assim, você não faz parte daqui. Esse não é o seu lugar. E aos 24 anos eu tive a oportunidade de conversar com um profeta, ele orou por mim, e eu confessei a Cristo mais consciente agora, como Senhor e Salvador da minha vida. E minha vida foi completamente mudada, e há uns 2 anos atrás, eu fui ministrar sobre paternidade. E eu estava orando. Porque a gente sempre vou orar quando vou ministrar, né? Oro em línguas e vou buscando aquilo que Deus quer compartilhar, e não por mim mesmo. E eu chorei muito, porque Deus me fez lembrar. Sabe aquele dia que você estava rezando lá? Eu estava do seu lado. Nunca te abandonei, nunca te esqueci. Eu nunca te deixei só. Sabe, a sua esposa, os seus filhos, o lugar que você está, eu já tinha planejado tudo para você. E aquilo restaurou, sabe, Alessandra, a paternidade. Sim. Aquilo restaurou aquilo que o Senhor tinha para restaurar. Então, eu creio, sim, que a palavra de Deus ela é suficiente. Mas eu creio que Ele dá as honras aos homens. E a gente precisa usar isso para glorificar o nome dEle, para melhorar, para desenvolver, para fazer aquilo que tem que ser feito. Você entende? E que a fé também, a fé independe também da religião. Né? A fé independe da religião. Quando a gente tem o lado espiritual mais desenvolvido, acaba sendo, a religião vira só uma placa de igreja, um mero detalhe. Um espaço de comunhão. Eu preciso de você, você precisa de mim. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro. Sim. E ela diz isso porque é importante que a gente tenha comunhão. Se eu começo a andar com pessoas que falam palavrão o tempo todo, eu vou acabar me parecendo com elas. Sim. Mas se eu ando num ambiente que tem pessoas imperfeitas que estão querendo melhorar, e eu vou sendo esticado a andar em amor, porque a Bíblia diz que as pessoas vão saber que você é filho de Deus porque você anda em amor. Sim. A evidência de que você nasceu de novo é que você anda em amor. Então, como é que eu ando em amor? Eu tenho que ver o melhor nos outros. Sim. O amor não busca os seus próprios interesses. Não leva em conta o mal sofrido. Olha que forte. Será que a gente está maduro a esse ponto? Eu acredito que o nível maior de maturidade do ser humano é quando ele está conectado com a espiritualidade daquele que ele crê. Sim. E tem consciência E todo o disso. resto é fumaça. O psicólogo vai te ajudar a tirar essa fumaça. Sim. A organizar essas coisas. Hoje, você falando da fumaça, hoje a gente pode dizer, ou não, que as pessoas estão adoecidas, sofrendo por falta de fé ou por falta de não cuidar da saúde emocional? Eu acredito... Essa já é uma pergunta provocativa aí. Não, mas eu Fé tenho ou minha emocional? opinião sobre isso. Eu acredito que as duas coisas, mas eu vou puxar logo para a fé, tá? Sim. Porque enquanto você não encontra o motivo do por qual você existe, o seu propósito de vida, Deus te criou para um propósito. Ele não simplesmente você nasceu do nada e Ele te criou, mas antes de te criar, Ele criou um propósito. E Ele te criou e você nasceu. Enquanto você não cumprir esse propósito aqui, você não vai ser feliz. Mesmo, puxando um gancho agora também nisso, mesmo sendo alguém do mal, Hitler foi criado e com um propósito
E se a gente... e se antes de morrer ele tivesse convertido? Tiver confessado a Cristo? É difícil pensar nisso, né? E eu imagino assim... Entendeu? Eu respondendo a própria pergunta, o propósito... Pensando na maldade que toda que ele fez, né? Não, eu sei. Então, o Mas quanto, não é isso, louco? o quanto isso da maldade que ele fez fez gerar fé em outros, perseverança em Até outros, porque- resiliência em Até outro. porque ele foi atrás do povo que mais leva essa questão da espiritualidade Deus não usa com mais as ferramentas seriedade. do diabo para ensinar. Esse é um ponto importante. Sim. Ele não usa essas... A gente pode tirar um proveito daquilo que Deus fez para liberar as pessoas por conta de escolhas de alguns. A misericórdia dele, a graça dele, aquilo que você falou. Mas ele não fala, não vou botar aqui o mal para ver se meu povo cresce. Ele não faz isso. Ele não usa a ferramenta do diabo para ensinar. Deus é bom. A Bíblia diz que ele é bom em todo o tempo. E sobre ele não há sombra de variação. Ou seja, não é a estratégia dele. Agora, por exemplo, em 2 Timóteo 3, fala o que vai acontecer nos últimos tempos. Ele fala assim, saiba disso. Nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, Chegou já. sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Não, é agora. Tendo aparência já. de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se destes também. São estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Como é que esse povo se introduz na casa? Tecnologia, Últimos celular, tempos. últimos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Para quem crê, compreende esses sinais, as dores de parto, né? Então, esse pós-pandemia que a gente fala é aflorando essas dores, guerras, rumores de guerras. O caminho é Cristo. O caminho é Cristo, não tem outro caminho. Sim. A terapia ela vai ser uma ferramenta poderosa para te ajudar a gerar menos dano nessa jornada. Entendi. Essa é a minha opinião. Sim. Você falou que tinha uma opinião sobre isso? Não, quando você fala, né, com relação ao... É que você usou os dois lados, assim, de uma forma mais extremista do sofrimento, né? Uhum. Eu acho que o Vamos trazer um sofrimento, ele é multifatorial, né? É o trauma, são as coisas que acontecem ao longo da vida. Então, dizer que o sofrimento é só emocional ou só falta de fé, aí eu não vejo por esse lado, Isso. né? Eu vejo que o sofrimento ele é multifatorial. Pode ser pelo luto, pode ser pela perda, pode ser por um abuso, Falta de conhecimento. pode ser pela falta de Não é? conhecimento, pode ser por alguma questão ali na rede neural, né? Isso. Não produz ali os hormônios que precisam, os neurotransmissores que precisam, então não vejo como algo, uma coisa só. Isso. Seria a mesma coisa de colocar o câncer. O câncer ele se desenvolve por questões multifatoriais, né? Alimentação, predisposição Estresse, genética, estresse. Então, é só dessa maneira que eu olho. Eu não vejo como sendo algo determinado. Ó, é só isso ou é só aquilo. Eu acho que é mais amplo até do que a gente consegue mensurar, né? Entendi. A Entendi. inabilidade emocional também, né? A capacidade de lidar. Por exemplo, eu acredito que a terapia ela ajuda demais, né? E você conhecer suas emoções, né? Será que Deus colocou emoção ruim na gente? Medo, raiva? Você acha que Deus bom ia colocar algo ruim na gente? E como surge isso? Cara, Deus ruim. colocou, ele nos fez completo, Obrigado. né? Fê. Ele nos fez completo, eu não acredito Quer que ele mais um colocou algo cafezinho, ruim. pastor? Não, nossa, eu quero água. Obrigado, irmão. Quero água também. O medo, por que ele existe? O medo te ajuda a planejar, as submodalidades dele, né? Te ajuda a planejar, te ajuda a não tomar uma decisão precipitada, É autoprotetivo. é autoprotetivo. A raiva e as suas submodalidades te ajuda a defender tua família de um ataque, proteger tuas papilas, elas saltam, tuas papilas não, tuas, como é que chama? As pupilas? As pupilas, elas dilatam, sua força aumenta, você tem a capacidade de defender. A mulher grávida, por exemplo, quando ela vai num buffet e ela olha para alguma coisa e fala, o nojo, por exemplo, não vou comer isso. Para defender o bebê. Potencializa em sei Sim. quantas vezes Sim. isso. Então, a pergunta é, emoções são ruins ou não saber lidar com elas que é ruim?
Ah, Aí é onde entra a psicologia, né? Exatamente Dentro de isso. todos os excessos, né? O Exatamente excesso da isso. raiva. Eu estou finalizando já, estou escrevendo um livro infantil justamente para ensinar as crianças a lidar que com as bênção. emoções e entender sobre essas emoções. Para que a gente também não se submeta a qualquer, né, ensinamento. Tem que ter essa validade. E eu trago justamente sobre esse olhar bênção. dos excessos, do que traz. Não existe emoção boa ou ruim. Isso, E a partir do momento, né, em que a gente crê que foi Deus que colocou lá dentro, isso. é para o propósito dele, né? Existe, por exemplo, o nojo social, Isso. que é quando a gente cria um asco de uma pessoa ali que não está condizente com as coisas. Então, esses detalhezinhos é muito difícil também de dizer para quem acredita que são duas coisas que não se misturam. É óbvio, né, que quem acredita no criacionismo ou quem acredita na evolução vai interpretar de uma maneira diferente, mas tudo isso ainda culmina para a espiritualidade e a psicologia. e o acreditar nas outras... Tudo bem, né? Você é Temos o livre, livre-arbítrio. 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 Então, Você é cada um livre. pode acreditar e Isso. deve acreditar. Cada um. Fique em paz. E é isso que é, eu acho, a beleza de tudo. É a gente também entender que respeitar o outro, a opinião do outro, Sim. seria maravilhoso. Sim. O que seria se todo mundo torcesse para o Corinthians? Segundo você, seria maravilhoso. Não, mas aí eu não teria de quem ganhar, não teria de quem brincar, de quem zoar, não teria... eu ganhei aquela vontade de... eu ganhei hoje de você, né? O meu time ganhou de você. Então, não teria. Então, o livre-arbítrio faz parte disso tudo, né? E eu acho que a beleza... No meu ponto de vista, que eu tô entre vocês dois aqui, né? Vamos dizer assim, o religioso e a ciência, tal, os dois lados... eu acho que a beleza está aí, né, nesses dois, né? E agora, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Oração resolve tudo? Só te falando, realmente na vida, diversos perfis, diversos pensamentos e tal. Sim. Mas assim, por que tem muita polêmica? Porque realmente nós que cremos na palavra, cremos que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim. A pessoa pode seguir a ele ou não, ela é livre. Mas isso não é beleza não pra gente. Dessa diferença. A diferença é o comportamento. Um torce pro Flamengo, beleza, isso é perfeito, é maravilhoso. Mas para nós, a gente realmente gostaria que todo mundo se expusesse a esse conhecimento. E não simplesmente negasse esse conhecimento sem saber. Né? Ela se expusesse. Peraí, deixa eu ler. Muitas pessoas se convertem lendo a Bíblia. Muitas pessoas se convertem quando elas se dão a oportunidade de se expor à palavra. Então, eu queria fazer esse convite mesmo. Você que está assistindo. Sim. Leia a palavra, busque o seu conhecimento, né? Tenha um entendimento do que ela diz. O Novo Testamento, ele é a herança que o seu pai deixou para você viver. Imagina se o teu pai deixasse uma herança. Lá fala do Evangelho, os 4 primeiros livros, tem várias epístolas, tem um livro profético, que é Apocalipse, que fala da vinda de Cristo. E as epístolas, elas falam qual é a conduta que eu devo viver como cristão. Como eu devo viver. Tá lá, um manual, Tá tudo lá, manual de vida. Né? Minha mãe dizia, quem criou a fórmula de criar filho jogou fora. Na verdade, é lá. Né? No caminho. Você tem que ensinar no caminho. Né? Meu filho, essa semana passada, pai, você pega mais pesado comigo do que com minha irmã. Eu falei, olha, vai ter um dia que você vai ser o líder da sua casa, o sacerdote. Você vai conduzir sua esposa e seus filhos no caminho da palavra. Você vai precisar saber fazer isso. Por isso que eu te trato diferente da sua irmã. Sua irmã, ela vai cooperar, ela vai ajudar, ela vai estar sobre a mesma missão do marido dela. E ela vai precisar ser uma auxiliadora idônea. Não uma auxiliadora idônea, né? Auxiliadora idônea. E ela vai precisar cooperar com ele. Então, a criação dela é diferente da sua. Então, essa compreensão, porque a gente tem um manual que nos instrui. Que e nos se houver diz... algum trauma, manda lá para psicologia que Sem a gente dúvida. ajusta. Pode ocorrer algum excesso, né? Sim. E aí a gente vai, meu Deus, eu acho que eu peguei mais pesado com ele hoje. Pode ocorrer algum excesso e aí a gente vai ressignificando, é importante. Mas essa sua pergunta que você fez... A oração resolve tudo? Jesus, toda vez que ele ia orar por alguém, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Assim seja. A sua fé lhe curou. A sua fé, né? A palavra diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. E diz que quando ele morreu, o seu sangue, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Né?
Então, o seu sangue, ele nos cura, o seu nome, ele nos cura, né? Então, se eu creio, tenho fé para ser curado, Marcos 11, 23. O que é que diz Marcos 11, 23? Deixa eu abrir aqui para você. Só que ele diz também no 24. Esse versículo é um versículo que a gente mais fala na nossa igreja. Ele já assegura, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. E para você, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, seu Pai também está no céu, não perdoará. Então, eu creio que você precisa ter fé para receber. Sim. Eu creio que se você pode ser curado mesmo, que existe cura, existe milagre. Milagre é quando você não tem um braço e o braço nasce. Cura é quando você tem uma enfermidade e você é curado. Tá? Sim. Então, tem coisas que eu creio plenamente na palavra que você pode ser curado. Mas você tem que crer também. Sim. E se tiver algo contra alguém, você tem que pedir perdão e liberar o perdão. E orar também não exime o fato de você não buscar ali Sem dúvida, um médico, sem dúvida. você buscar Sem um dúvida, psicólogo. Eu creio A que o médico oração, pode ser ela usado vem... para ser curado. Eu creio que o remédio pode usar para Exatamente. ser curado. Porque Deus pode usar como um instrumento Exatamente. para que aquilo... Exatamente. É justamente Exatamente. isso que eu Exatamente. gostaria, que eu imagino que eu queria chegar. É justamente. Orar resolve tudo? Sim, resolve tudo. Mas você também não pode orar e ficar parado. A fé tem Você que ter uma ação orar correspondente. E ter uma Exatamente. ação. A fé, eu creio que vai cair uma cesta básica aqui na minha frente. Eu preciso... Pode cair? Pode. Eu creio A que sua pode, oração. mas tem que ter uma fé, uma ação isso. correspondente. Mas existem outros fatos de fazer com que a cesta básica chegue até Sim, você. sim, E sim. aquela sua oração seja respondida. Então, é o lado aí o lado técnico, né? De você fazer Sim. a sua parte, Sim. mas sem deixar de lado a fé, a oração, Isso. o acreditar, e que Deus vai te colocar no caminho certo. Né? É isso que a gente fala muito isso para os nossos mentorados, pastor. Para você conseguir conquistar algo, não adianta só você querer conquistar algo, ou você ter fé que vai conquistar algo. Você precisa agir para que certas coisas Sim. aconteçam. Então, olha, eu sou um excelente psicólogo, eu manjo muito, eu entendo muito da porta para dentro. Uhum. Mas se eu não tiver a minha ação, então assim, tudo aquilo que eu tenho de fé do que eu sou bom dentro da porta para dentro, Não estuda não para ver. você tem que estudar. Você tem que estudar. Deus vai usar o que está dentro. Vai O Espírito Santo vai usar o que está dentro. E o de da você. porta para fora, que a gente bate nessa tecla todo o episódio, toda vez, todo o nosso mentorado. Você tem que fazer a sua parte da porta para Sim. fora. Então você tem também que agir. Você tem que também buscar ter meios de trazer os seus pacientes. Então não adianta só. Mas muita coisa confundida. Deus, eu creio que Deus faz milagres, mas Deus não faz mágica. E todos os milagres que foram feitos foram a partir de uma ação. Só houve a multiplicação porque existia ali os pães. Só houve a cura da mulher porque a mulher tocou na orla de Jesus. Isso. Então, às vezes aonde A o sua ser fé. humano, no seu egoísmo, fala assim, então tá bom. Deus vai fazer por mim, vou cruzar meu braço aqui, quero ver se ele é poderoso Sim. mesmo. E aí não existe mágica, não existe aqui vai aparecer. E assim, a multiplicação dos pães ainda assim teve uma ação. Né? Isso. Jesus Exatamente. disse, vá até tal pessoa, pegue o que ele tem lá, traga até aqui, e daqui eu faço. Então ele tem a ação de ir até, pegar o peixe, pegar o pão e trazer. Então, fazendo uma pequena analogia, né? Tem a ação também para que a oração dê resultado, para que a sua fé se manifeste. Então tem ação. Eu acho que os dois ali andando E os apóstolos juntos. estavam sendo treinados, porque sobraram nos cestos ainda. É. Fico imaginando eles olhando. Eita, ainda sobrou. E ainda sobrou. Como assim? Meu Deus do céu. Que loucura. Pastor, na sua opinião, por que você acha que algumas pessoas estão se afastando da fé? Eu acho que existe mais de 20 milhões de desigrejados. Pessoas Eita. que se decepcionaram com pessoas, né?
Muitas vezes a gente acredita que a igreja é um lugar de gente perfeita. Mas também não sou mais daquela... Eu já tive esse pensamento, a igreja é um hospital, está todo mundo doente, tem um pessoal sendo trabalhado. Não penso assim, porque o nosso alvo é Cristo, né? Cristo é a referência. Jesus é a referência, ele é a régua. Mas algumas pessoas usam isso de uma maneira errada. Tipo, ó, não, olha para Jesus, não olha para fulano, não. Não olha para Alessandro, não, olha para Jesus. Mas Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, às vezes, Ainda mais quando você é líder de um rebanho, Exatamente. né? De pessoas. Então, eu vejo que muitos líderes são levantados prematuramente, né? Sem a maturidade adequada. Muitas vezes, nós somos a única Bíblia que as pessoas vão ler. As pessoas, elas precisam ter a mesma ação para a cura, elas precisam ter ação para a renovação da mente, para buscar a palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a minha fé ela é alimentada por aquilo que eu me exponho. O mesmo esforço que eu preciso ter para ser um psicólogo bom, eu preciso ter para ser um bom crente, Sim. um bom cristão. E dentro do consultório, quando eu acabo escutando esse tipo de relato, né, de pessoas que saíram da igreja, nunca é direcionado à fé. É sempre uma ação de tal pessoa ali que não teve a sabedoria, que talvez se tivesse feito uma terapia também, né? Com certeza. Teria trazido de uma outra habilidade forma. emocional de lidar com outros. Né? Exatamente, a inteligência emocional, ali, a mansidão, dentro dos preceitos de que cada um acredita. Exatamente. E sempre que eu escuto isso, né, eu me afastei da igreja, voltei para tal coisa, é justamente não pela falta de fé, mas pelo próprio ser humano em si. Luciano Subirá tem um testemunho que quando ele estava no início do ministério, né, crescendo, ele disse que estava com pouca paciência para conversar com muita gente, estava nesse dia, né? Aí uma pessoa chegou para ele e falou, pastor, eu vou sair dessa igreja. Por que, minha irmã, você vai sair? Não, porque fulaninho me tratou mal e não sei o quê, bebê. Aí ele fez, tá certo então, pode sair. Agora, te faça um favor, saia de casa também. Quando chegar em casa, você saia de casa. Pastor, por quê? Ele disse, porque lá tem pessoas também que não concordam com você. Que vocês brigam às vezes, que vocês discutem às vezes. Eu disse, como assim, pastor? Pois é, então se todo lugar que você não concordar com alguém, você tiver que sair, você vai ter que sair de todos os ambientes. Então, a gente realmente precisa ter a habilidade de entender que o ferro afia o ferro, assim, o irmão afia o outro. Então, eu estou num ambiente para ser esticado, para andar em amor. Se eu me sinto indignado com algo, eita, será que algo precisa ser tratado? Né? Eu não suporto o Alessandro porque ele é todo organizado. Então, o que ele pode me ensinar? Será que eu que tenho que ser tratado? Ou é ele que tem que ser? Ele me trata com tanto amor, será que eu preciso aprender a andar em amor com ele? Você entende isso? Então, muitas vezes a gente se expõe num ambiente que o Senhor quer ajustar coisas no nosso coração, Sim. sabe? Porque às vezes a gente tem que parar de tentar ser Deus. Você tem que confiar nele. Sabe? Não confiar no próprio entendimento dá errado, irmão. Dá errado demais. E ele não tem peso seguir a Deus. O fardo dele é leve e suave. A sua voz é mansa e suave. O Espírito Santo, ele nos guia. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. Acho que todo cristão precisa aprender como ser dirigido pelo Espírito Santo. Né? A gente pode ser dirigido por discernimento no Espírito. A gente pode ter aquela nota interior. Um cristão, ele é dirigido assim. Eu tenho paz e alegria, é um sinal verde, avança. Não vem um sinal verde. Agora não. Um vermelho. Nunca, não faça isso. Não vai ser bom. Não, mas parece tão bom, Senhor, mas no futuro vai dar errado. Porque ele já foi no seu futuro. Eu falei para vocês antes de começar. Romanos 4,17, na versão viva, fala que ele já foi no nosso futuro e ele compartilha o nosso futuro. Com tanta convicção como se já fosse passado. Como ele faz isso? Pelo Espírito. Então, eu preciso estar sensível à voz do Espírito. Compreender que Deus habita em nós. Olha que privilégio. A gente vai chegar no céu com Moisés. E aí, Moisés, como é que foi abrir o mar lá? Ele vai dizer, cara, como é que foi ter Deus dentro de você? Isso é um privilégio da nova aliança, do Novo Testamento. Uma aliança superior, sabe? Então, você pode ouvir uma voz suave, interna, te dizendo... A Bíblia diz que aqueles cristãos que são mais maduros, a sua própria consciência é a voz do Espírito. Aqueles que têm intimidade maior. Sabe? Você já consegue pensar o que ela pensa, você já olha, você já sabe. Mas porque vocês têm intimidade. Cara, a gente tem que construir essa intimidade com Deus. Dizer, Senhor, eu já entendi, Senhor. Eu preciso ajustar isso, eu preciso falar isso. Sabe? Quando você me convidou, mandou as perguntas, não me veio uma vermelha, um sinal. Não, mas veio um amarelo. Eita, conversa com ele. Sim. Eu falei, cara, vamos conversar. O propósito é não gerar um debate. Tá? A gente conversou, alinhou e viemos. Mas você entende que veio uma voz? E eu falei, vamos conversar. Sim.
Veio uma voz, não, vamos fazer, vai ser bom, vai ser importante, vai trazer clareza para as pessoas, isso é bênção, né? Sim. Então eu creio que o cristão ele é guiado, pode ser uma voz interior, pode ser uma visão aberta, mas no maior parte do tempo, o cristão ele é guiado pelo testemunho interior. Senhor, o que você acha que deve fazer? Isso aqui. Vai dar certo. Não sei. Segura mais um tempo, observa mais. E aí, quando a gente faz isso, a gente não erra. Vai ter pressão? Vai. Próprio dia a dia, o ambiente e tal. Eu sei que eu fugi um pouco da pergunta, mas tem muito cristão fora da igreja porque inabilidade emocional, falta de terapia, falta de conhecimento da palavra, falta de habilidade. Tem gente com bateria social muito baixa. Né? Eu fico imaginando os apóstolos. Um foi decapitado, o outro foi pendurado de cabeça para baixo. É muita moleza ser crente hoje, ser cristão hoje. Fulaninho riu errado para mim, eu já tô achando... Sabe? Ele olhou troncho para mim, eu já tô achando que ele tá querendo me bater. E uma coisa... O pastor falou de apóstolo, eu lembrei do The Chosen, né? A gente assistiu essa série. E uma coisa muito interessante, assim, que talvez tenha sido uma virada de chave, até para mim, no conhecimento. Eu recebi uma doutrina religiosa de Deus mais como punidor, fogo consumidor, Velho Testamento, do que como o amor mesmo dele, né? Então, assim, não faz isso, senão você vai pro inferno. Isso aqui é pecado. E aí, com The Chosen, começou a trazer o olhar mais emocional de Jesus. Que ele era mais amável com criança, mais humano. Quando eu interpretei, não só como humano, eu interpretei como algo mais emocional. Eu falei assim, olha só, né? Quando eu lia na Bíblia antes, Jesus chorou, tá... Chorou. E aí, visualizando, eu consegui entender como foi essa muito emoção, né? Para ele, né? A carne também ali. E eu acho que isso foi uma divisão de águas, assim, quando eu comecei a fazer justamente essa analogia com a minha profissão. É muito parecido com os terapia, ensinamentos. Ressignificar, né? Exatamente. Ressignificar. E entender que tudo bem, né? Assim como Jesus sofreu. Jesus era Deus, mas ele não passou aqui na Terra ileso, né, de todas as aflições. Ele também sofreu, ele também trouxe esse olhar. E eu tive essa quebra. Ser pai e ser mãe é terapêutico, né? Total, Vocês têm filhos? total. Eu olho para meus filhos e falo, meu Deus do céu, meus pais pagaram o colégio. Que pressão é. Colégio, roupa, comida, não sei o que. E viro toda essa criação. Falei, meu Deus do céu, tem que honrar mais minha mãe e meu pai. Sim. Vocês também pensaram assim? Olhando os filhos, foi um processo terapêutico também, criando os filhos? Sim. Você entende o que é isso? Todo santo dia. Principalmente na hora de punir, na hora de brigar, trazer o amor, trazer aquela graça que primeiro nos atinge. Imagina Deus castigando a gente toda hora que a gente faz alguma coisa? Eu já estaria... correndo, né? Mas você falou, eu só queria a oportunidade de explicar um pouco. Isso que você falou do Deus duro, tem muita gente que tem esse entendimento. E muitas igrejas que ministram assim, porque é pelo amor, pelo temor, né? Falando, não, eu preciso... Se eu sair fora aqui, eu vou pro inferno. A pessoa não quer ir pro inferno. Nossa, você vai queimar no inferno se você não aceitar Jesus. Aquela coisa bem dura. Sim. E realmente, muitas pessoas que pregam isso, elas estão muito mais vinculadas à velha aliança. Porque trazendo em um minuto aqui... Deus veio, criou todas as coisas, colocou o homem, tinha comunhão com ele, Adão e Eva, eles desobedeceram a ele. E aquilo destituiu o homem da glória de Deus. A partir dali, eles passaram a viver de sofrimento, iam comer do suor do seu trabalho, escravidão. E aí toda a velha aliança, ela é uma tentativa de Deus restabelecer essa aliança, restabelecer esse relacionamento. Tanto que ele, quando libertou o povo do Egito, os israelitas, eles passaram 40 anos numa viagem que podia levar 11 dias, geograficamente falando. Por conta da murmuração. A sandália deles crescia, a roupa crescia, descia maná do céu, tinha nuvem que acompanhava eles para eles não morrerem queimados. Então tinha todo um favor de Deus ali para que aquele povo fosse liberto e a promessa fosse cumprida, e aquele povo reclamando. E eles sacrificavam animais para poder purificar os seus pecados. Tinha um tabernáculo, tinham os sacerdotes lá que tinham acesso ao Santo dos Santos, os profetas e os reis. 3 pessoas tinham acesso ao Espírito de Deus. Não tinham Deus dentro deles, mas tinham sobre eles, né? E eles sacrificavam os animais. Era como se fosse pagar o mínimo do cartão de crédito. Eles não pagavam a conta toda. Ele resolvia por um ano, no outro ano tinha que levar o sacrifício de novo. Tinha que ter o sacrifício de novo. Só que aprove a Deus ele enviar o seu filho, o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo.
E aí isso dividiu. Nós estamos em 2023, depois da pessoa mais importante que já existiu na Terra, depois de Cristo. Olha que poderoso isso. Eu preciso estudar sobre esse homem. Eu estou assinando um cheque, eu estou olhando meu celular, eu estou fazendo qualquer coisa que eu vejo a data, que eu vou agendar a minha terapia. Está lá dizendo, agendado dia 10 de julho de 2026, depois de Cristo, o homem que mais importante já existe. Eu preciso estudar sobre esse cara. E quando ele veio, ele dividiu o tempo. E ele deu esperança àqueles que estavam fadados aí para a morte, e ele deu a escolha também. Porque eu posso escolher ir para o inferno, ou eu posso escolher crer nele como Senhor e Salvador da minha vida e ser salvo. E ter uma vida eterna. Quando eu confesso a ele, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí o que eu queria te dizer, expliquei tudo isso porque eu queria te dizer, existe o Antigo Testamento, que era a lei, né, do sofrimento, fogo consumidor, e o Novo Testamento, que é aquilo que nós, como filhos, que cremos nele, devemos viver. Sim. Ele te deixou a herança. Imagina, na Bíblia diz 365 vezes, não temas. Olha que poderoso. Um não temas para cada dia do ano. Alessandro, não temas. Sigrid, não temas. Leão, não temas. Para cada dia do ano. Amanhã, não temas. Seja forte, corajoso. Não temas. Não te mandei eu? Então, esse Novo Testamento, a pergunta é, você está lendo ele? Você que se afastou de Deus, você está lendo essa instrução de como deve ser sua vida cristã? Você está investindo em autoconhecimento? Você está fazendo terapia? Você está indo para o médico? Você está se socializando com as pessoas? Você está amando as pessoas? Você está entendendo que você precisa renovar a sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Então, é esse convite que eu faço para quem está ouvindo. Cara, estuda sobre o homem mais importante que existiu na Terra. Sim. Jesus. Ele vai te instruir como ser um terapeuta melhor, como um médico melhor, um profissional melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. E tudo aquilo que você tudo aquilo que você prosperar e avançar, novos problemas vão surgir, novos desafios. Terapeutas podem te ajudar, mentores podem te ajudar, profissionais podem te ajudar a vencer esses obstáculos. E isso vai te fazer perseverar, produzir um caráter aprovado, aumentar a sua fé e glorificar o nome dele. Sim. Porque a gente está aqui não é para a gente, não, é para fazer a obra, fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Sim. Na minha opinião, qualquer um que está fora disso não entendeu ainda porque está aqui. Sim. Indo pro nosso final, infelizmente, né? Mas fica aqui o convite, novas conversas mais para frente, sem problema. Será um prazer. Pegando um gancho do que a Sigrid falou, que tem também na Bíblia, que Jesus chorou, Jesus também sofreu. E pegando esse gancho, líderes religiosos adoecem Sim. emocionalmente também? Total. Ele veio totalmente homem, totalmente Deus, né? E ele sofreu todas as dores que um homem pode sofrer, E o né? pastor Leão? E eu também tenho desafios, sofrimentos. Eu aprendi a ressignificar com esses anos de desenvolvimento e autoconhecimento. Eu criei uma resistência um pouco maior, porque eu sei alguns caminhos. É como se eu tivesse trilhas para que eu consiga ir para cá, eu consigo ir para cá, eu consigo ir para cá. E muitas vezes eu confesso com minha esposa, eu bato, eu falo, você precisa me ouvir, peraí, o que está na minha cabeça? E aí eu faço aquela anamnese, muitas vezes, e já fiz terapia, já fiz processos diferentes, mentoria, Sim. coach, várias outras coisas, que me ajudaram a desenvolver essa parte. Tem um desafio, cada vez que eu me exponho a ambientes, mais desafios aparecem. Eu encontro 99% da minha satisfação no meu relacionamento com Deus. E não significa que eu não apoie a terapia. Entende? Sim. É a forma como eu hoje, um retrato de hoje, dos últimos 2 anos, eu busco a palavra, eu oro, eu me consagro, eu oro em línguas, fortalecendo o espírito. É como se você colocasse 2 cachorros para brigar. E um você alimenta e o outro não. Quem vai ganhar? O que está alimentado. Então eu procuro alimentar o meu espírito. E meu espírito ele tem que estar sempre mais forte do que a minha carne. Porque a minha carne quer dormir, quer chorar, ela quer gritar, ela quer ficar em casa dormindo, quer tudo que dê prazer. Menos orar, menos trabalhar, menos fazer o que tem que fazer. Então eu trabalho para fortalecer o meu espírito e desenvolver as minhas habilidades, aquilo que Deus confia a mim. Eu vou buscando profissionais, eu vou buscando me relacionar, eu vou me desenvolvendo. Mas nem todos são assim. A maioria vai colocando embaixo do tapete. Sim. E esses precisam
de um processo terapêutico. Precisam de outras coisas também, de amigos, Sim. de aconselhamento, de intimidade com Deus. Ultimamente teve, né? Não sei se eu respondi, desculpa. Sim, sim. Respondeu, perfeito. Mas ultimamente eu observei que teve também esse movimento, quando líderes começaram a falar dessa parte também, né, psicológica. Teve o padre Marcelo, o padre Fábio de Isso. Mello, que começaram a trazer essas dores da alma, né, de uma maneira mais Bons leve. exemplos, isso mesmo. Também tem um podcast que eu ouvi do pastor Rodrigo Silva, né, que ele chegou a ser internado numa instituição por conta da depressão. E é importante esses líderes também colocarem isso, tipo, olha, isso pode acontecer, eu sou o testemunho vivo do que aconteceu, para que quem ali enxerga como uma referência o líder religioso também se identifique e vá buscar, né? Porque ainda muita gente ainda tem talvez esse viés do... Se eu for para psicologia é porque eu não tenho fé. Se eu for para tal lado é imagina. porque... Deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa interromper. Eu sei que tem coisas psicossomáticas, que aí eu vou... Coisas, traumas ou Sim. situações não trabalhadas. Mas tem a parte de química também. Tem. Por exemplo, se eu não ficar recebendo sol, tal, se eu tiver... Falta de Endorfina, vitamina, serotonina, dopamina. dopamina tiver Sim. baixos níveis, eu vou aumentar o cortisol. Consequentemente, eu posso me levar num estado de Exatamente. depressão ou Ansiedade. quimicamente, né? Eu, dessa jornada, eu já me percebi quimicamente produzindo muito cortisol. Eu falei, opa, eu preciso corrigir a alimentação, eu preciso tomar sol, eu preciso me exercitar, porque, naturalmente, eu não conseguia ver nada que fosse alguma coisa não tratada, né? Naturalmente. Talvez Sim. eu estivesse errado. O caminho deveria ser, eu não vou fazer terapia e vou fazer essas outras coisas, né? Tudo. Tudo. Qual é Somos uma junção de tudo. Isso. Quando o paciente chega no consultório, uma das primeiras coisas antes de diagnosticar, a gente... Falta de vitamina D, né? Também, Vitamina né? D, eu peço, eu não posso pedir idade, diretamente, mas eu falo, eu consulto o médico e traz os seus Endócrino, exames. Se você tiver com a vitamina B12, né? Se tiver, por exemplo, o homem com cortisol e testosterona, ele vai estar extremamente irritado, ele fica ali mais suscetível ao estresse. Testosterona baixa, no caso, você fala. Às vezes alto também. Alto também. porque ele O vai ficar cortisol, ele fica muito né? agitado. Então, tudo isso tem que estar em equilíbrio. E aí, estando quimicamente tudo em equilíbrio, aí a gente pode ir para o lado. Então, assim, como é que está a dopamina, a serotonina, a recaptação ali, né? A parte mecânica Sim, sim. do nosso organismo. Aí a gente vai entendendo que, né? Ok, então talvez possa ser ali uma depressão. Então, quando a gente fala que às vezes é uma doença da alma, a gente também não pode tirar que exista a questão fisiológica, Sim. como todas as outras doenças que são fisiológicas, que vão ali se desencadear. Espiritual no corpo, né? Sim. Exatamente. A depressão, às vezes, ela vem quando você não olha para esses sinais do seu corpo e aí vai se acentuando cada vez mais. Uma vitamina B12 baixa, você não vai ter vontade de fazer nada. E aí, cada vez mais você vai entrando nesse ritmo e aí cria uma cadeia. Uma coisa vai puxando a Na minha outra. observação, posso estar errado, me corrija, por favor. Eu vejo que para a pessoa entrar no estado de depressão leva, às vezes, anos, né? Com aquele estilo de vida, com aquele hábito, Sim. com aquela conversa, não sei o que, de repente ela vai, não se percebe, tá tudo bem, de repente, pum, poxa, tava tudo bem comigo, por que eu tô assim? Assim É que a você cadeia, vê muito, é justamente não a é? cadeia. Eu costumo trazer, na minha orientação para os pacientes, que a depressão ela vem como um cobertor quentinho. Ela vai ficando ali gostosinha, você Isolando, vai... se isolando. Aí você começa a se isolar, daqui a pouco você começa a não querer arrumar mais o quarto, eu não quero tomar um banho. Então, a cadeia Falta de ela vontade vai pras aumentando, coisas, ela né? vai se isolando. E isso, sim, é muito perigoso, né? Porque você não barra. E pode vir, né, de vários fatores. Pode ser uma predisposição genética, pode ser essa questão dos neurotransmissores. Então, tudo isso tem que ter o olhar. Pode ser uma vitamina baixa que desencadeia outras coisas. E muitas vezes pessoas que estão na igreja se sentem culpadas por estar sentindo isso e não vai buscar. Eita, porque eu não vejo ninguém falando, porque o meu pastor não indica. Então, eu acredito ser muito válido falar sobre isso. Sim. Porque Total. vai orientando eles como indicar, como perceber. Porque muitas vezes a gente é chamado para um aconselhamento, né? E nesse aconselhamento existe muita autoridade. Eu tomo muito cuidado no aconselhamento, porque existe uma autoridade muito grande que é colocada do membro da igreja para o pastor. Então, eu sempre costumo dizer, quem está mais perto da Bíblia está certo. Assim, tipo, um aconselhamento tem que ser bíblico. Eu tenho que estar embasado na palavra para aconselhar alguém. E guiado pelo Espírito. Então, muitas vezes eu tenho maior cautela de indicar qualquer coisa para alguém, né?
Mas eu sempre sondo, você já pensou em fazer tal coisa? Faço uma pergunta em vez de indicar. Então, eu acredito ser extremamente importante. Né? Pessoas saudáveis, casamentos saudáveis, famílias saudáveis vão reproduzir conforme a sua espécie. Sim. Episódio maravilhoso esse. Muito bom. Eu particularmente gostei muito. Tive muitas respostas hoje. Glória a Deus. Sigrid sabe disso, né? Das nossas conversas. E indo para o final agora, pastor, quero agradecer as suas considerações finais também. Pode falar direto para a câmera se quiser, para os nossos ouvintes. Suas considerações finais. Obrigado pastor. pelo convite, é uma honra estar aqui. Quero convidar você a me seguir lá no Instagram, JP Leão, com 2 O. Sim. E seguir a nossa igreja Verbo Cabo Branco, que fica aqui em João Pessoa, na rua do McDonald's. Tem culto toda quinta à noite, culto de oração às 20 horas e culto no domingo às 17 horas. Então esteja convidado a ir lá nos visitar, conhecer um pouco mais da palavra. Se você gostou do que está falando, se mexeu no seu coração, Deus falou com você, vamos lá, vamos receber a palavra, vamos estar juntos, vamos ter comunhão. Estou lá toda quinta, todo domingo. E vocês estão convidados também para visitar quando puder. Vai ser uma honra receber vocês lá. E se eu puder ajudar de alguma forma, tirar alguma dúvida, fala comigo lá no Instagram que eu estou aqui para ajudar. Perfeito, perfeito. E você, meu amor, considerações finais? Mais uma vez, muito obrigado. Foi um episódio rico, né, dessa troca. E parafraseando você no início, não é quem está certo, quem está errado, são as nossas opiniões, as nossas discussões. Eu acho que tem que existir mais, né, sobre essas conversa, né? Isso, colocar para fora isso. O ser humano hoje está se armando demais, querendo brigar demais, procurando defeito demais. É só uma troca, são só as opiniões segregando ali, né? demais, né? Ou você é um ou você é outro. Você não tem que ter tem que ter esse movimento. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode nos chamar nas nossas redes sociais. É um prazer estar aqui com você e mais uma vez, obrigada por nos ouvir até aqui. Isso mesmo. Gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso O Caminho. Quero convidar você a curtir, compartilhar, comentar. Não se esqueça de ativar o sininho para os próximos vídeos você ser notificado. Mais uma vez agradeço. Fique atento aos próximos episódios e vamos exercer a escuta de uma forma diferente, ok? Vamos lá. Tchau, tchau.